Entrevista do dia. Abrimos o programa falando sobre a Zona Franca de Manaus e sobre a prorrogação por mais um mês do decreto que reduziu em 25% o IPI, incluindo os produtos aqui da Zona Franca de Manaus. Vamos conversar com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Muito boa noite, deputado. Obrigada por nos atender. Sei que o senhor está correndo aí em Brasília. Então, o senhor chegou a falar aqui nos 18 horas sobre algumas medidas a serem tomadas para preservar a Zona Franca de Manaus. Na prática, o que ainda pode ser feito? Bem, primeiro, boa noite a todos. Eu estava presidindo a sessão da Câmara, pedi licença e deixei outro deputado presidindo para falar com vocês diante da importância desse tema. Obrigado. Hoje eu fiz uma rodada de conversas aqui. A situação não é muito simples. Eu tive uma informação de algo muito preocupante, muito mesmo, que é a notícia que circula nos bastidores de que o problema do governo em relação à publicação do decreto é que ele não quer recuar dos efeitos do decreto sobre as motocicletas. O polo de motocicletas da Zona Franca de Manaus é o mais importante do nosso polo. É o que mais gera emprego. Uma só empresa gera quase 10 mil empregos diretos, como é a empresa Honda, que tem a fábrica mais verticalizada do Brasil. E a notícia que se tem é que o governo quer fazer um gesto para esses motoqueiros que acompanham eles em motocicletas pelo Brasil e não aceita que no decreto tenha reversão da redução do IPI das motocicletas. Isso tornaria absolutamente não competitivo produzir motocicletas na Zona Franca de Manaus, com efeitos nefastos para todo esse ecossistema do polo industrial de Manaus. Diante disso, o governo, que tem o interesse de votação de um PLN no Congresso, que eu, como vice-presidente, na verdade tenho atuado como presidente do exercício, já decidi não marcar a sessão do Congresso Nacional essa semana, como forma de pressionar o governo para a publicação do decreto, preservando todos os itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Deputado, e como estão as tratativas da bancada amazonense com o Ministério da Economia sobre esse assunto, deputado, de extrema importância? Olha, infelizmente, por uma intervenção indevida de alguns agentes, o Ministério da Economia não tem dialogado direto com a bancada. Tem diálogo de setores do Ministério da Economia com representantes do governo, mas não há um diálogo direto com a bancada. Isso é muito ruim, porque a gente acaba tendo que utilizar como instrumento de defesa dos empregos dos amazonenses o mecanismo da pressão, de obstruir matérias de interesse do governo, de retirar de pauta matérias de interesse do governo. Mas nós esperamos que com esses mecanismos de pressão a gente consiga que o governo, nesses próximos 30 dias, publique o decreto e que o decreto preserve todos os itens produzidos na Zona Franca. Lembrando que, como a publicação do decreto significará voltar o IPI para o percentual anterior, que é maior do que o atual, isso vai exigir que a regra do decreto seja submetida à noventena, o que prorroga a nossa agonia por mais 3 meses. Porque da data que o decreto for publicado, os efeitos só passam a valer depois de 90 dias. Certo, aí seriam aqueles 33% salvaguardando os produtos aqui da Zona Franca de Manaus, certo, deputado? Não, é o seguinte, o governo já reduziu em 25%. Agora ele está dizendo que vai reduzir mais ainda, vai reduzir 33% e não 25%. Mas ele tem o compromisso de, ao reduzir 33%, retirar os itens da Zona Franca de Manaus. Sim, caso ele aumente. Ele não fez até agora. Ele nem aumentou a redução para 33% e nem retirou os itens da Zona Franca de Manaus. Ele simplesmente publicou um decreto prorrogando por mais 30 dias o decreto anterior, que estabelece uma redução de 25% para todo mundo. Não fez o que prometeu. Exatamente. Deputado, agora o que todos esperavam, né? Que ele acabou prorrogando e não assinando esse novo decreto. Agora, fala mais a respeito. O senhor pode travar essa pauta do governo federal aí como forma de pressão? O senhor acha que isso vai gerar um bom resultado? Olha, eu sou o presidente do Congresso, eu sou o vice-presidente do Congresso Nacional, que vota todas as matérias de natureza orçamentária. O governo tem interesse na votação de 2 PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional, que movimenta de um ministério para outro 2,5 bilhões de reais.
O governo tem urgência na aprovação dessa matéria e nós estamos trabalhando para que a publicação do decreto seja feita com agilidade. Então, logo publica o decreto, a gente faz a sessão do Congresso e vota a matéria de interesse do governo. Nós não podemos votar a matéria de interesse do governo enquanto o governo descumpre o compromisso que não é comigo, é com o povo do estado do Amazonas. O que está em jogo são 100 mil empregos diretos, 400 mil indiretos. O que está em jogo é 90% da receita de CMS do Estado, que paga escola, que paga hospital público, que compra remédio, que paga professor, que paga médico. O que está em jogo é a riqueza circulante do Estado do Amazonas, que faz a indústria da construção civil funcionar, que faz o profissional liberal ter cliente, que faz o comércio ter quem compra. Então, o que está em jogo é o presente e o futuro do povo do Amazonas. E para defender isso, vale qualquer jogo. Ok, deputado, o senhor acha que ele manteve esse decreto de 25%? Se ele publicar um outro decreto que é os 33%, você acha que existe a possibilidade dele preservar realmente, de fato, os produtos aqui da Zona Franca de Manaus? Existe alguma chance de nós acreditarmos nisso, deputado? Olha, eu sou muito sincero. Eu acho que o governo vai publicar o decreto e vai preservar a Zona Franca de Manaus. Ok. A minha dúvida é se ele vai preservar todos os itens da Zona Franca de Manaus. A informação que se tem é que ele não quer preservar os bens de informática e o polo de duas rodas. São os principais. A Zona Franca de Manaus sem informática e sem duas rodas não é nada. Ok. Aí haja negociação e haja trabalho. Deputado, então essa vai ser sua cartada, é o que nós temos aqui, a bancada do Amazonas vai trabalhar nessa direção de incluir também tanto o setor de duas rodas quanto de informática nessa salvaguarda da Zona Franca de Manaus, é isso? Exatamente. Sem duas rodas e sem informática não tem acordo. Nós temos não só a minha condição de vice-presidente da casa, mas também os nossos outros 7 deputados lutando por isso. E temos senadores que têm muita força dentro dos seus partidos. Então acabam utilizando isso também como instrumento de pressão sobre o governo federal. Vamos acreditar, né? Vamos aguardar para os próximos dias. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua correria aí no trabalho, por atender a gente, conversar com a gente aqui no 18 horas, deputado. Muito obrigado, vamos seguir atentos, vigilantes. Essa não é uma luta nem da classe empresarial, nem só da classe política do Amazonas. Essa é uma luta de todo o povo do Amazonas, porque tem a ver com o nosso futuro, com o futuro de nossos filhos. Sem dúvida, qualquer novidade, estamos aqui à disposição, deputado. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Boa noite, obrigado. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados.